Mensagem positiva deste sábado, dia 6 de março de 2021. Um dos maiores problemas do mundo é o egoísmo. Algumas pessoas não se preocupam em fazer mal aos outros, desde que isso traga algum bem para elas próprias. Infelizmente, esse sentimento, o egoísmo de muitas pessoas, acaba atrapalhando diversas atividades. Diversas pessoas sofrem com o egoísmo das outras. Ou seja, se é para o meu bem próprio, que se dane o meu semelhante. Nós vemos isso no mundo empresarial, nós vemos isso no mundo da política. É muito frequente ter políticos egoístas que pensam apenas em si próprio, em detrimento daqueles que os elegeram. Nós temos isso, às vezes, dentro da própria família. O egoísmo é aquilo de você querer para si aquilo que pode ser compartilhado com outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem alimento sobrando na sua casa, tem gente que tem alimento demais, faz uma quantidade enorme e joga fora, prefere jogar no lixo do que ajudar, por exemplo, uma instituição, uma entidade filantrópica. Isso é uma forma de egoísmo. Egoísmo quando você não divide o seu pão com aquele companheiro, colega de trabalho que está ali do seu lado, ou aquele coleguinha da escola que não trouxe um lanchinho de casa, né? E às vezes precisa se alimentar também, tem vontade. Muitas vezes a gente vê isso nas crianças. Então esse sentimento já está enraizado dentro de nós desde a tenra idade. Talvez por influência cultural, talvez por influência dos pais, enfim. Egoísmo é muito ruim, é um sentimento que provoca desânimo na espécie. Tem muita gente que ama mais os seus bichinhos de estimação do que um próprio ser da sua própria espécie, um próprio semelhante. E a gente não percebe isso muitas vezes nos animais, que às vezes compartilham aquilo que tem para se alimentar, por exemplo, na questão do alimento, por exemplo. Então vamos pensar um pouquinho a questão do egoísmo. Talvez você não está sendo egoísta em pensar apenas em si próprio. Que tal pensar na coletividade? Pensar nos outros, pensar na sua cidade, pensar no seu estado, pensar no seu país. Esse é um dos maiores problemas do mundo, o egoísmo. Pense nisso. Ótimo final de semana.